Oiê, vamos ver se agora Oi, funciona. Essa internet não está ajudando hoje. Tudo bem? Vamos tudo ao bom? Leandro também. Agora deu certo. Tava conversando com o pessoal, então agora deu super certo. Deixa eu avisar o Leandro. Eu convidei ele também, Gi. Mandei ele Ah, boa que noite bom, pra ele. que bom. Então, não sei o que estava dando, porque o pessoal estava conseguindo enxergar e eu vi também, mas na hora de aceitar não estava funcionando. Mas, gente, então, a nossa live hoje é a segunda de quatro, né? Onde a gente vai estar conversando, vai estar participando com vocês dessa jornada previdenciária. E a Amanda agora é que tem todos os controles, então, Amanda, o ponto de interrogação que o pessoal coloca aqui, você que consegue abrir aí das perguntas, né? Para que a gente possa ir respondendo as perguntas. O Leandro acho que entrou. Vamos ver se Ah, ele. deixa eu mandar pra ele de novo. Eu acho que ele está aí. O Leandro A mandou gente pra ele. coletou, gente, várias perguntas hoje durante o dia. A Amanda abriu a caixinha, eu abri também. A gente já tem várias perguntas aqui, mas quem quiser, vai mandando ali no ponto de interrogação para ficar fácil de a gente conseguir responder, né? E achar por aqui. Acho Deu que tá, certo. Deu acho certo, que para funcionou. mim para mim a Gi não aparece. Quem? A Gi, Ah, não, mas tá aparecendo os três. tá. Tá aparecendo os três. Boa noite, pessoal, novamente. Agora vai dar certo. Pessoal, vamos começar então. Eu tenho algumas perguntas aqui, eu posso ir puxando e depois a Amanda pode ir trazendo. Deixa eu trazer a primeira pergunta, que a gente selecionou, daquelas que veio pela caixinha hoje, né? Do Story, seria sobre a reabertura de tarefa, que é uma dúvida muito comum do pessoal, né? É um procedimento administrativo que dá muita dor de cabeça, que é difícil de a gente acessar e que a gente tem que realmente ver a utilidade, né? E a dúvida então vai para o Leandro. Como solicitar essa abertura no processo? Se vale a pena fazer reabertura de tarefa e qual é o efeito dela para prazo de recurso? Leandro, o que você acha? O Leandro caiu, Gi. Mandei ele pra Conversar. ele de novo. Tá, então, assim, gente, a gente estava conversando antes, né? E vamos esperar o Leandro entrar, mas assim, qual é a questão com relação à reabertura de tarefa, né, Amanda? A gente teve vários no começo deferidas, a gente tem vários pedidos de reabertura de tarefa, que a gente consegue muitas vezes abrir pelo 135, por aquele atendimento especializado também, que você pode marcar, que é da portaria 908. Algumas reaberturas de tarefa também são feitas pelo guichê de atendimento da OAB, pelo 0800 da advocacia, que é o 0800 135 0135, ou também pode ser solicitado naquele atendimento presencial que as OABs estão tendo dentro das suas sedes, principalmente nas capitais, né? São momentos que você consegue muitas vezes a reabertura de tarefa. Não tem um pedido no meu INSS lá para a gente fazer esse requerimento, mas a gente consegue muitas vezes que algum servidor faça a abertura mediante a solicitação nesses formatos que eu acabei de falar. Só que qual é a questão? Um cuidado que a gente tem que ter muito grande é que a reabertura de tarefa, ela não interrompe ou suspende o prazo para o recurso administrativo. Então, a utilização da reabertura de tarefa pode ser criar um problema, na verdade, de você perder o prazo do recurso. Então, você tem que realmente avaliar não só o cabimento da reabertura, porque muitas vezes ela cabe, mas a chance de êxito que você tem naquele caso, né? Em alguns casos, o servidor, ele recebe a reabertura de tarefa e encerra dizendo, não é o caso de reabertura, e conclui a atividade e você eventualmente perdeu o prazo para o seu recurso. Então, a reabertura de tarefa tem que tomar bastante cuidado, né, na utilização dela. O que você acha, Amanda? Eu acho que na prática, né, Gi? Leandro, tu consegue me ouvir? Agora sim, agora estou vendo a Gi também. Tá vendo a Gi? Agora sim. Só para te atualizar um pouquinho, a gente estava falando que na prática a reabertura de tarefa acaba sendo
procedimento não tão eficaz, né? Se quiseres abordar um pouquinho algumas alternativas e de que forma que a gente pode fazer esse procedimento funcionar e algumas alternativas para reabertura de tarefa, né? Para a gente poder ter mais efetividade com os processos, né? Que seria aplicada a reabertura. O importante, acho que agora, né, todo mundo aqui na sala, deixa eu dar uma boa noite para o pessoal aí. É importante a gente trazer o que é o procedimento da reabertura de tarefa rapidamente, né? Então, esse procedimento foi criado, ele está na IN, mas era quando o próprio INSS, de ofício, antes de encaminhar o recurso para a junta, a SRD, o Serviço de Reconhecimento de Direitos, ele analisava e via que podia prejudicar o recurso, reabrindo a tarefa e resolvendo o processo realmente na agência sem encaminhamento para a junta. Claro que, permitido na IN, todo mundo começou a fazer o seu requerimento e isso acabou engargalando dentro do INSS a reabertura de tarefa. O importante a gente esclarecer e trazer, né, conhecimento que a reabertura de tarefa, primeiro ponto, não suspende o prazo para recurso. Não suspende o prazo para recurso. E só está sendo analisada e concedida no caso de erro grosseiro de análise. Documentos do seu João na análise da Dona Maria. Então, assim, um exemplo, né, grosseiro realmente, num procedimento, no processo administrativo, que o INSS trata da reabertura de tarefa. Concedeu o meu benefício e não reafirmou a DER. Recurso, matéria de recurso. Então, é importante a gente analisar bem antes de fazer o procedimento, porque a gente pode, inclusive, se a gente não se atentar, perder o prazo para recurso. Vai pedir a reabertura de tarefa, de acordo com a 908, a portaria 908, a portaria 123, pelo atendimento especializado, fez o pedido de reabertura de tarefa, está em dúvida se a matéria é para recurso, faz o recurso, faz os dois procedimentos para que não perca o prazo do recurso. É isso aí, ótima dica, Leandro. Agora vamos fazer uma pergunta para Amanda, também uma pergunta ultra comum, né? Uma dúvida muito comum para os nossos colegas previdenciaristas. E é algo que a gente tem que analisar realmente toda vez que chega esse momento, né? Vale a pena fazer um recurso na via administrativa? Vale a pena recorrer para o CRPS ou é melhor ajuizar a demanda, né? Ou já vai direto para o judicial? Quando vem a negativa do INSS, o que fazer, né? Quais são as estratégias daquele momento? Amanda, tem algumas dicas? Então, gente, como a gente falou, essa pergunta acho que é a campeã aqui nas caixinhas, né? Primeira coisa, a gente precisa relembrar dos requisitos ali, das exigências de um mandado de segurança, né? A primeira coisa. O mandado de segurança, na minha opinião, é um instrumento que a gente tem que ter muito cautela enquanto previdenciarista, porque é um tipo de ação que não admite a dilação probatória e no direito previdenciário, maior parte das vezes, né, se não praticamente todas elas, a gente vai precisar ter aí uma dilação probatória, às vezes com uma audiência, então é uma coisa mais difícil, né? O rito é no rito comum, né, no rito ordinário, então às vezes, dependendo do local, pode demorar um pouco mais. Então, como que você faz essa análise se eu entro com um mandado de segurança ou com uma ação já discutindo o mérito? Bom, se você está discutindo um requerimento que você sabe que a interpretação da via administrativa é mais benéfica para o segurado e o que está atrapalhando, digamos assim, o processo é realmente a demora na análise, por exemplo, os casos de benefício de prestação continuada. A minha experiência, o meu ponto de vista, é que a análise para esse tipo de benefício para o LOAS, na esfera administrativa, é mais benéfica para o segurado. Por quê? Porque eles fazem uma análise ali
mais restrita em relação ao grupo familiar, o que muitas vezes acaba sendo benéfico para o segurado. Então, se tem um avô que mora ali com o segurado, o INSS na via administrativa, ele tira a renda do avô desse grupo familiar. E muitas vezes na esfera judicial o juiz acaba colocando. Então, por exemplo, caso de LOAS, eu prefiro fazer um mandado de segurança que vai simplesmente mandar ali o INSS impulsionar o processo administrativo, terminar a análise, muitas vezes com êxito, né? Do que eu levar para a esfera judicial. Agora, digamos que você está discutindo uma aposentadoria especial, reconhecimento de tempo especial, que a gente sabe que na via administrativa é mais complicada, a interpretação é um pouco mais restrita, a exigência da documentação é um pouco mais difícil. Então, nesse caso, na maior parte das vezes, eu nem faço recurso administrativo. Ou eu faço recurso administrativo como estratégia, por exemplo, de aumentar o valor da causa e fugir do rito do juizado, por exemplo, que a gente sabe que hoje a realidade para o tempo especial no tocante ao GF está bem difícil. Então eu vou lá, faço meu recurso administrativo despretensiosamente apenas para acumular ali os atrasados e depois eu faço o ajuizamento de mérito. Então, a dica principal nessa situação é o que eu quero do INSS. Eu quero realmente que essa análise se dê na via administrativa, MS. Eu quero que acumule mais atrasados, o recurso pode ser interessante. Não, eu quero discutir isso na esfera judicial, porque eu sei que na via administrativa não adianta. Eu vou direto para a ação judicial. E tem uma coisa também de conhecer os procedimentos, né? Eu tô lembrando agora que você começou a falar, tô lembrando de um caso, por exemplo. Olha só, gente, o que aconteceu. Era um adicional de 25% de uma pessoa aposentada por invalidez, que foi concedido pelo perito, então ela passou pela perícia administrativa. A perícia disse que havia necessidade, indicou pela concessão, e a pessoa chegou 1 ano e meio depois no escritório e a gente foi olhar e não estava sendo pago. E daí o que a gente foi primeiro verificar, né? A gente verificou se já tinha o requerimento administrativo, tinha sido feito, né? Então o requerimento estava lá, a gente pediu a cópia do laudo, a gente verificou que o laudo era favorável, porque pensa, não dá para judicializar direto tudo. A gente tem que analisar com bastante detalhe o que aconteceu na via administrativa e às vezes não vale só verificar, não, ela já pediu, tudo bem, mas você pegou a cópia do processo para avaliar o que ficou decidido lá naquele processo? Porque nesse caso, olha, a gente fez um mero pedido de verba não recebida, eles estabeleceram o pagamento e pagaram os atrasados na via administrativa, sem necessidade de ação, às vezes com, acho que foi 35 dias já estava resolvido. Já estava pago, não precisou passar por uma nova perícia, porque a perícia era favorável. Então, muitas vezes a gente tem que entender mesmo se vale recurso, se vale ajuizar, às vezes se vale um novo pedido ou um pedido um pouco diferente, porque não era nem caso de recorrer lá, tinha sido concedido, o INSS não implementou. E às vezes acontece essas coisas muito loucas na via administrativa e a importância de a gente entender que o processo administrativo ele tem uma grande relevância, às vezes para judicializar já com um processo maduro, se fosse o caso, né, às vezes até de recomeçar um processo administrativo, nos casos de especial, né, Amanda, em que a pessoa, o cliente foi lá e fez um processo administrativo com o PPP todo capenga, que não prova nada, né? Ou sem a juntada do PPP e ele tinha, ou a empresa podia entregar, ou veio sem assinatura, veio sem nada. Então, assim, é muito importante que a gente tome esse cuidado também, ainda que a gente opte pela judicialização, só quando ela realmente é necessária. E quando ela é necessária, o processo administrativo vai te ajudar, porque se ele está muito ruim, a estratégia, às vezes, é analisar melhor o que fazer do que sair já judicializando numa ação que talvez você não tenha a juntada da documentação completa, né? Então, isso pode trazer problema mesmo. Leandro, vamos... Até na escolha da estratégia, né? Como estão entendendo as instâncias, né?
Como o CRPS, nos seus enunciados, entende sobre aquela matéria. Porque saiu a resposta administrativa, nós temos praticamente 3 portas. Nós temos CRPS e dentro da judicialização, como a Amanda colocou, nós temos 2, que é o juizado especial e o juiz comum. Então, assim, como está entendendo o juizado especial, como está entendendo a vara, como entende o CRPS nos seus enunciados. E dentro dessa estratégia, analisando tudo isso, porque, como a gente falou, essa análise do processo administrativo, porque lá na frente o juiz pode entender pela falta do interesse de agir, porque não foi colocado no processo administrativo, porque simplesmente a gente utilizou de um requerimento padrão. A gente não fez o nosso requerimento e não especificou aquela situação do nosso cliente no requerimento para construir o interesse de agir lá na frente. E é isso que a gente precisa tentar ir buscar, esse requerimento, desde lá do administrativo, traçando toda essa estratégia processual, porque ela vai, inclusive, auxiliar lá no judicial ou no CRPS, nas instâncias superiores. Exatamente, a gente tem que tomar esse cuidado para fazer a escolha certa, né? Para seguir o melhor caminho. Lembrando também que benefícios acidentários a gente vai tratar de uma justiça ainda diferente, que é a justiça estadual, né? Aqui uma pergunta para você, Leandro. Ganhou o processo em grau de recurso administrativo, mas o INSS não implementa. E daí, vale mandado de segurança? O que fazemos nesse caso? O que fazemos nesse caso normal, né, de hoje em dia? Bem básico, né? Bem básico. Nós temos importante a gente entender e verificar onde o processo está, antes da gente dar o passo. Mais uma vez, vamos olhar, entender onde ele se encontra, para a gente saber o que fazer. Eu recebo muitas informações, o processo está parado no CRPS, o CRPS não implanta. O CRPS não implanta, ele determina no seu acordo para que o INSS implante. Então, eu vejo pessoas falando assim, eu entrei com mandado de segurança no CRPS para implantar o benefício. E o processo já está no INSS, no Serviço de Reconhecimento de Direito, para saber se o INSS não vai recorrer da decisão da junta. Então, esse mandado de segurança, ele deve ser no INSS. Primeiro passo, aonde está o meu processo? Ele está no INSS? Ele já foi encaminhado para a junta? Não. Mandado de segurança no INSS. Ele está no CRPS? Eu posso juntar documentos enquanto ele está no CRPS? Eu posso entrar com mandado de segurança quando ele está no CRPS? Sim, mandado de segurança CRPS. É juntada de documentos pelo sistema, pelo INSS digital, pelo meu INSS, pela tarefa do recurso que ainda está em análise. Juntei o documento e o CRPS demorando para julgar. O mandado de segurança é onde? No CRPS. CRPS julgou, já tem o acordo, mandou para o INSS implantar o benefício, mandado de segurança no INSS. Verifica os prazos, prazo de cada tipo de benefício, se pensão, se aposentadoria, cada tipo de aposentadoria, se benefício por incapacidade, enfim, verifica os prazos, cabe, mandado de segurança, verifica onde está o processo. O processo está na junta, está no CRPS. Manda um e-mail para a junta. Entra lá no site do CRPS, quem é quem, tem todas as informações das juntas. E-mail e telefone. Está na junta, vale a pena mandar um e-mail de olha, meu processo, meu recurso está parado aí já há tanto tempo, gostaria que fosse realizada a análise. Bom, muitas vezes resolve. Então, cada lugar onde tiver o processo, a gente tem um passinho aí para poder dar e tentar resolver a situação. Ótimo, vamos ver. Eu acho que é isso mesmo, né, Leandro? A gente tem que avaliar bem e também, muitas vezes, a autoridade coatora, né? Quem que seria a autoridade coatora desse mandado de segurança para poder entender onde está o processo e o que fazer corretamente naquele momento. Amanda, uma pergunta aqui. O que prevalece, afinal? As portarias ou a Lei 8.213, a via administrativa? Essa pergunta é boa, né? Depende para quem você vai pedir. Se você vai pedir na via administrativa, é portaria. Se você vai para a esfera judicial, vai a lei. Então, depende. Mas hoje o que se vê, a gente já estava comentando antes, né?
que o INSS, a via administrativa, na verdade, o que virou foi um grande mar de portarias e se você tem o conhecimento muitas vezes, né, delas e conhece ali o procedimento, a operação, que é... Porque essas portarias, de certa forma, é claro que é difícil para a gente acompanhar, mas na prática acaba sendo muito útil, né? Por exemplo, aquela portaria que a gente sempre fala que é super famosa, a 123 de 2020, ali de maio de 2020, a gente acaba citando. Toda vez que a gente faz uma live, agora, por exemplo, estava olhando aqui as perguntas, e eles falaram, como que eu faço para fazer a averbação de uma reclamação trabalhista que reconheceu o tempo e reconheceu as remunerações, portaria 123. Então, é claro que na esfera administrativa, se você conhece os ofícios circulares, as normativas, as portarias, né, os memorandos, você vai ter, claro, vantagem ali na atuação. E na esfera judicial, eu ainda sou da ideia, né, do entendimento que o que vale na esfera judicial é a jurisprudência. Porque você tem a lei falando isso, às vezes, né, tem toda ali uma doutrina, um entendimento, mas o que vale é o entendimento do juiz. O que vale é a jurisprudência de onde você está atuando. Né? O que vocês acham? Pior que é isso que faz diferença mesmo, né? Na via judicial, tem a lei, tem a doutrina, mas a gente tem que fazer uma pesquisa muito bem direcionada também ao local onde você vai pedir, né? Então, se vai ser o TJ, se vai ser o TRF, se vai ser o juizado dentro do TRF, se vai ser na vara comum, se vai ser no juizado, porque assim, a gente passa uns perrengues, às vezes, com coisa que já está pacificada só porque você está pedindo num outro local. Seja da Justiça Federal, que você muda o teu estado de atuação, às vezes a cidade de atuação, né? Seja também, por exemplo, aqui em Santa Catarina agora, as turmas recursais do Juizado da Fazenda Pública entendem que para servidor público o PPP não é o documento que prova tempo especial. Eles aceitam um formulário específico que o Estado fez e que eles exigem da Prefeitura e dos outros órgãos que não são obrigados por lei a usar aquele formulário do Estado, que o Estado optou por chamar de LTCAT, mas que não é um LTCAT conforme a lei, é só porque ele deu um nome bonitinho para aquele formulário, que é até bem bonitinho o formulário do Estado, mas é um formulário que eles fizeram. E agora você junta o PPP e... Não serve. Não serve. O PPP não serve para provar o tempo especial. E daí você vai dizer, meu Deus, mas o PPP está na lei, mas o PPP está na portaria, o PPP está na normativa. Tá, mas aquela justiça não aceita esse documento. Então, a gente tem que ter a estratégia também. Eu vou poder brigar? Vai, a gente vai até o STJ, o STF para discutir isso. Mas é que a gente tem que entender, porque talvez a estratégia seja você conseguir o documento no formato, né, possível, e já chegar com a justificativa, com as normativas, com as explicações, para que você possa solucionar mais rápido o problema do teu cliente. Porque essas questões processuais, elas são ótimas para um debate. Elas são ótimas para uma doutrina, elas são ótimas para fazer uma monografia, um artigo científico. Agora, no dia a dia do teu cliente, ele quer a solução ontem. Ele não quer esperar 3 anos para você chegar até o STJ, 5 anos para esperar chegar até o STJ, para o STJ dizer que o PPP tem que ter aceito para voltar e discutir o mérito se o tempo é especial ou não. Ontem eu estava fazendo umas iniciais ali e aí até postei um story sobre isso, exatamente o que você falou hoje. Eu vou ajuizar uma ação no GF aqui do TRF da Quarta sobre agente biológico tempo especial. Primeira coisa, entro no site da Justiça Federal aqui do TRF da Quarta, turma de recursos, coloco ali as palavras-chave do tema que eu estou buscando e abre o voto. Quando você abre o voto, você já tem até a forma que aquele magistrado pensa na hora de julgar o teu processo. Então, as minhas petições iniciais, os meus recursos, eu acompanho, inclusive, os tópicos que eles utilizam ali no voto. E isso facilita muito
para quem está julgando e para a gente também, porque é uma forma da gente saber que a gente está utilizando a jurisprudência mais atualizada possível. Por mais que a gente estude, é impossível a gente acompanhar todos os julgamentos, todos os temas, né, ali os precedentes vinculantes. Então, quando você faz isso, você já sabe, poxa, a turma de recurso está decidindo assim. O juiz, ele gosta de, primeiro ele analisa ali o agente, depois ele analisa o EPI, depois ele já analisa a habitualidade e permanência. Então, a tua peça vai acompanhar o raciocínio do magistrado. Então, assim, eu sempre dou essa dica, eu acho que é super válida. E, assim, você tem que saber conversar, tem que saber a linguagem da outra pessoa. Estou falando com o INSS, o que o INSS entende? Bom, o INSS entende portaria, de N, de ofício circular, né, Leandro? É isso aí, né? A gente acaba buscando as jurisprudências, os entendimentos, e essa divergência, né? Como o Márcio Hartz colocou aí, um parceiro nosso, a Jana também comentou, sobre esses entendimentos tortos da justiça, que faz com que muita gente, a gente tente buscar e acaba colocando uma emenda, que é o que a Amanda falou, num processo que, se a gente for ler o voto, não era aquilo que a gente deveria ter juntado. Então, assim, a importância da leitura do voto, que foi o que a Amanda colocou, do voto inteiro, muitas vezes o que a gente precisa está ali no voto inteirinho, pronto para a gente. Buscar realmente no INSS os entendimentos, mais uma vez, e assim, a atualização é o mais importante. Porque não dá tempo da gente acompanhar as portarias, não dá tempo da gente... Então, a gente tem que entender que, independente do que está vindo, do que vem, do que não vem, a gente precisa estar atualizado com o agora. É assim que está entendendo. É assim que diz a portaria tal, é assim que diz a portaria tal. E essa atualização fazer com que nessa estratégia, a gente buscando o entendimento CRPS judicial, a gente possa buscar a efetividade do procedimento do nosso cliente, que é o que ele quer, como a gente colocou. O cliente, ele não quer esse debate, se está tendo isso, se está tendo PEC paralela, se está tendo discussão lá de deputado, tal. Não, ele quer saber assim, tá, e aí, no meu caso, doutor, o que eu faço? No meu caso, doutora, que caminho você vai seguir? Siga o caminho que você quiser. Eu quero saber da minha aposentadoria, o dinheiro no meu bolso e pronto. Eles querem a solução, né? Então a estratégia também envolve o tempo que vai decorrer para cada uma das coisas, né? O formato, porque às vezes a gente entra numa discussão processual, se é reabertura de tarefa, se é revisão, se é isso, se é aquilo, e que às vezes na prática não resolve o problema do cliente. Então a estratégia também tem que envolver isso, né? Eu vou fazer assim. Tudo tem risco, tudo tem custo, tem benefício, mas a gente tem que ter uma noção ampla, né, do entendimento judicial e do entendimento administrativo, ainda que a gente não tenha a pesquisa completa de jurisprudência, a gente tem os enunciados, a gente tem as resoluções, a gente tem alguma fonte de pesquisa também que nos permite traçar as melhores estratégias para os clientes, né? O Então, elementário, isso... né, Giza? Aquele elementário atualizado até 2020, eu acho, até né? 2020, já tem resoluções de 2021 que a gente está incluindo ali para poder trazer na nossa aula, né? Lembrando que o curso que a gente está lançando de prática, ele não é só da instrução normativa, né? A gente já vinha conversando no ano passado, em razão de demanda, de pedido dos nossos alunos do Prática Processual Previdenciária, né, Amanda, da Advocacia Previdenciária na Prática, e daí veio o pedido, tá, mas a gente quer ajuda no administrativo, judicial a gente, né, tá ótimo, mas a gente quer o administrativo também. Daí a gente chamou o Leandro veio aqui com a gente, que a gente vai montar uma coisa legal. E a ideia foi essa, né, tanto que essa relação com o cliente, ela passa, e a nossa primeira aula, que é a Amanda que ministra, é sobre atendimento. E o atendimento, ele é você pedir os documentos, é você documentar também as escolhas dos clientes, né? De ele assinar o termo, de ele tomar o cuidado, ele escolheu essa ou aquela, de ele assinar um termo, né? De ele se responsabilizando pelas escolhas que ele está fazendo. Daí a gente tem aula também sobre a questão da LGPD, do contrato, da precificação, que o Leandro e a Amanda dão pinceladas nas suas aulas, né? Então, assim, é muito importante a gente entender o processo administrativo desde o início.
né? Não sei se, Amanda, você quer falar um pouco da aula de atendimento, depois o Leandro pode dar umas pinceladas também sobre as aulas do módulo 1, né? Para a gente ir apresentando um pouquinho de como que são os detalhes ali. Eu acho que isso que tu trouxe já é bem importante a gente falar para eles, deixar bem claro que, assim, é claro que a gente sabe que vai ter uma atualização da IN, mas a nossa atuação não se resume apenas à IN. O coração do processo administrativo é o atendimento ao cliente. O primeiro atendimento ao cliente, quando você vai conversar com ele, como, né, a gente falou disso um pouquinho na outra live. E a nossa atuação nesse momento, a gente vai realmente fazer o papel de detetive, a gente vai investigar. Porque o cliente ele não tem obrigação de saber que aquele período que ele estudou na escola técnica pode contar para a aposentadoria. A gente tem que perguntar. Então, na nossa aula de atendimento, eu trago ali para os alunos um questionário, né, as perguntas indispensáveis. A gente tem ali, são 5 anexos que eu trago nessa primeira aula. Então, um vai ter uma ficha de atendimento, o que eu julgo importante ter nessa ficha de atendimento. Quando você pega o depoimento do cliente falando, olha, eu trabalhei durante tal e tal período, né, a assinatura do cliente no relato que ele trouxe para a gente depois alegar um fato ali no processo e o cliente falar depois que ele nunca falou aquilo ali, então é importante você coletar essa assinatura. Então, daí depois você tem digamos que é uma ação de revisão ou uma ação ali para aumentar o cálculo-benefício, daí você já tem uma ideia que o valor da causa vai ultrapassar o teto do juizado, e você já conversa com o cliente, olha, aqui o cálculo vai ter que ser diferente, você quer renunciar para ir para um rito mais rápido, às vezes um entendimento não tão bacana. Então, essas informações, esses cuidados que muitas vezes quem está começando ainda não tem, né? A gente sabe que no início às vezes é um pouco mais difícil a gente ter essa noção de um todo, né? Então, o primeiro atendimento também tem uma listagem dos documentos para cada categoria de segurado. Então, você está tratando de uma pessoa que foi contribuinte individual. Quais os documentos eu posso pedir para um contribuinte individual comprovar a atividade? Está fazendo uma análise para uma pessoa que é de carteira assinada, de um facultativo. Então, aonde eu vou buscar essa documentação? Quais são esses documentos? Então, o coração do processo administrativo é um bom atendimento. É você conhecer a documentação, porque às vezes o cliente chega para você falando que ele quer um LOAS, mas às vezes ele pode ter direito a um benefício. Então, acho que vai muito do advogado saber fazer um atendimento, saber fazer as perguntas, saber pedir os documentos, né? Então, a nossa primeira aula é uma aula bem aprofundada nesse sentido mesmo de atendimento. E a tua, Leandro? Conta um pouquinho. O Leandro gosta de aulas ao vivo. As aulas do Leandro vão ser todas ao vivo para o pessoal poder bater bastante papo, né, Leandro? Fazer bastante pergunta, tirar bastante dúvida. E o Leandro é nosso especialista em LGPD também, né? Então, além do processo administrativo, ele vai ajudar o pessoal na questão da importância do sigilo, do cuidado com a documentação, com as informações, né, Leandro? Conta um pouquinho pra gente aí. Isso aí. Primeiro, a Amanda já resumiu a importância de tudo isso aí quando ela falou assim, o atendimento, né? O atendimento é o coração do processo administrativo previdenciário. Não só esse atendimento, o primeiro atendimento em si, mas quando acaba o atendimento do cliente administrativo ou do cliente previdenciário? Ele acaba quando você entrega a carta de concessão, ou quando você analisa a carta de concessão e fala, ainda não acabou. O meu atendimento ao seu caso continua agora numa revisão porque houve um erro do INSS. O senhor pode sair daqui, pode ir lá no banco receber, mas eu vou continuar o trabalho no seu processo. Isso é um atendimento previdenciário, isso é um atendimento ao cliente previdenciário. E dentro de tudo isso que a Amanda colocou muito bem, a gente tem
os cuidados tanto com os documentos dos nossos clientes, quanto ao procedimento do nosso escritório, passando por uma parte de gestão, uma parte dos documentos, como a Amanda colocou, uma parte de controladoria, até que a gente chegue no requerimento. Mas, da onde estão vindo esses documentos para eu fazer o requerimento? Aonde eu estou salvando esses dados dos meus clientes? Aonde eu estou salvando os documentos dos meus clientes? Qual a segurança eu tenho com esses dados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados? Para quem já participou de alguma coisa, quando eu falo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o processo administrativo previdenciário, eu costumo caracterizar o advogado como o captador dos dados, o armazenador dos dados no computador ou num arquivo físico, enfim, sem entrar na parte virtual ou física ainda, digital ou digitalizada, a gente fala um pouquinho sobre isso, processo eletrônico também, o entendimento do processo eletrônico, mas eu capto esses dados do meu cliente, eu armazeno, eu trato ele dentro do meu escritório, parte administrativa, mando para o judicial ou mando para alguém dentro, a controladoria, por exemplo, e compartilho esses dados na rede. Compartilho esses dados no INSS Digital ou no meu INSS, ou compartilho esses dados no EPROC ou no PJE, e não falo sobre o sigilo dos dados sensíveis constantes naquele processo. Quem compartilhou, quem captou, quem armazenou e quem compartilhou esses dados? Principalmente quando ele vai para o judicial, ele vira público, porque o processo é público. Aí a gente vê os dados vazando para empresas de precatório, para bancos, para, enfim, para onde vão. E qual a responsabilidade do advogado diante disso? O que ele deve fazer com contratos, procurações, termos de responsabilidade? Por exemplo, o que eu faço ao final do processo? O que eu faço com a pastinha da Dona Maria no meu computador, onde está lá a identidade, o CPF, a certidão de casamento, um contrato, um relatório que eu fiz no meu sistema de cálculo de tempo ou de renda mensal? Está tudo ali. E eu deixo aquilo ali por anos e anos. A Lei Geral de Proteção de Dados fala para que você está utilizando, qual a finalidade dos dados e por quanto tempo você está armazenando. Eu preciso disso no meu contrato, eu preciso disso em termos de responsabilidade e eu preciso disso num termo final. Dona Maria, assina aqui ó, que eu vou ficar com o teu e-mail e o teu telefone para que futuramente, caso mude alguma coisa na sua situação, eu possa entrar em contato com a senhora. Então, assim, Gi, passa um pouco por isso, passa um pouco, sim, pela Lei Geral de Proteção de Dados, que nada tem a ver com a instrução normativa hoje. Responsabilidades da instrução normativa, sim, assim como no decreto 10.410 de 2020, assim como veio lá da medida provisória 891. Já veio de lá sendo construída a responsabilidade, tanto de documentos quanto do advogado. E aonde entra o nosso cuidado, não tem nada a ver com a instrução normativa nova que vem. Então, o curso foi muito bem construído para que a gente tivesse, nesse tempo, antes da entrada da IN, a gente construísse essa parte do atendimento, do primeiro atendimento, a construção de um pedido, analisando a documentação e os seus cuidados, o requerimento em si, o protocolo dele no INSS Digital, o que eu faço depois da resposta, se pelo INSS Digital, se meu INSS, enfim, gigantesco curso e cheio de novidades e coisas boas, e essas duas pessoas maravilhosas, craves chinchins aqui, e dando oportunidade de estar aqui, o doutor Saber, e a gente poder compartilhar um pouquinho dessa prática previdenciária, dessa prática, o dia a dia de pessoas que estão aqui, advogados que são, advogadas que são, podendo trazer o conhecimento um pouquinho para cada um. É verdade, o objetivo é ajudar, né? Compartilhar, é ajudar. Eu acho que seguindo junto a gente cresce junto, né? Eu acho que
É importante a gente tomar esse cuidado com o processo administrativo, que cada vez mais ele tem se tornado indispensável até para eventual judicialização. É uma ilusão achar que dá para fazer de qualquer jeito, que depois o juiz vai resolver. O juiz não vai resolver. Às vezes o INSS já resolve na via administrativa de forma rápida, sem precatório, porque agora ainda tem a questão dos precatórios, né? Sem precatório. Então a gente tem que tomar o cuidado para fazer um bom processo administrativo. E ele envolve também a documentação. E essa é a importância de como a gente vai guardar a documentação, como a gente vai pedir a documentação, como a gente vai lidar com os documentos e dados desse cliente. É até uma pergunta. Não deixar na mão, né, Gi, o que você colocou perfeito. Nunca deixar o processo na mão, como a Amanda colocou antes, daquela pessoa que a gente está do outro lado. Nunca deixar o processo na mão, seja do INSS ou seja da Justiça. O processo é do nosso cliente, nós estamos representando. Nós temos que construir esse processo. E sim, chegando no INSS, do jeito que o INSS fala, né, Amanda? Ah, se é por instrução normativa, se é por portaria, se é assim, se é assado. A gente tem que saber isso. E não, INSS, toca esse processo aí para mim. Acabou isso. Hoje o direito previdenciário está sendo cada vez mais complexo. E as formas que o INSS está gerando de atendimento à sociedade, facilitações do meu INSS, a questão dos cartórios atenderem pensão por morte e salário maternidade. O que a gente vê? Os mais fáceis, os menos difíceis, o próprio INSS está fazendo. Aonde vai ficar a excelência naquilo que vem para a gente? No planejamento e no processo de excelência. E uma das expectativas da nova IN, né, que não veio, mas vem, então assim, não dá para dizer, não vem mais, porque vai sair porque é uma necessidade, inclusive em razão da reforma, né? Então, o procedimento administrativo do cumprimento das regras da IC 103, ele só está aplicado no decreto, porque a lei não está atualizada e a IN não está atualizada, então eles vão ter que atualizar, né? Então, vai ter que sair, pode não sair esse mês, vai sair, enfim. Mas além disso, a gente tem uma expectativa pelos boatos que estão passando dessa IN, que muita coisa vai ser retirada da IN e que vai ter a portarização, né? Então, assim, as regras, as normativas mais maleáveis, não tanto através de IN, mas espalhadas através de portarias, de ofícios, e isso traz uma certa dificuldade para o advogado em se manter atualizado, né? Em buscar essas informações, em compilar essas informações, para que ele siga podendo citar na via administrativa o que realmente faz diferença na via administrativa, que são essas normativas, né? A IN vale mais numa agência do INSS do que a Constituição, no sentido de que o servidor tem mais detalhado o que ele precisa fazer na IN do que ele tem num direito constitucional garantido. Você tem acesso à aposentadoria, tá, mas quais são os documentos que eu preciso para conceder uma aposentadoria? Vai estar na instrução normativa, né? Ou pelo menos estava, vamos ver se agora vai estar na portaria, enfim. Mas esses detalhamentos que a gente tem que entender não é nem má vontade do servidor, é que a IN explica mais. E ela detalha mais, né? A portaria explica mais, ela diz, olha, você vai usar o código tal, o nome do procedimento para fazer isso é esse aqui. Né? Então, o servidor precisa muitas vezes desse auxílio porque ele também tem dificuldade de se manter atualizado em tudo. Quando vier a IN, não vai ser por passe de mágica que todos os servidores vão estar automaticamente capacitados para cumprir ela por completo. A gente vai ter que levar muito disso e continuar levando muito disso para a via administrativa para ajudar que o processo seja solucionado da melhor maneira possível. Né? Então, esse é o nosso papel de facilitador desse processo, seja para o cliente, seja para o servidor. A gente é a peça que falta muitas vezes para a solução ser mais rápida, né? Ser positiva. Então, assim, eu acho muito importante que a advocacia esteja voltada para esse papel, né? Não é só juntar os documentos, é explicar muitas vezes o documento, é fazer um bom requerimento administrativo conciso. Talvez não adianta ficar sendo STJ, súmula do STF no procedimento administrativo. É muito mais importante você citar a portaria tal, a IN tal. Mas é a repercussão geral. Mas talvez o INSS não tenha adotado isso na via administrativa ainda. E o servidor não tem a liberdade de tomar aquela decisão. Ele tem que seguir a normativa, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter.
Faz parte da estratégia, viu, Gi? Faz parte da estratégia a gente olhar lá, mas aqui ele não vai se atentar. Faz parte, sim, da capacitação dessa pessoa do outro lado, porque o que eu acredito? Nós, no nosso papel de advogar, porque a gente está para advogar, a gente está para fazer o que tem que ser feito. E outra, a gente recebe por isso. Então, assim, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. O melhor possível naquele espaço de tempo, naquelas condições. Eu vou fazer o processo administrativo porque eu quero, sim, que aquele lado, seja servidor, seja juiz, ele também tenha que se capacitar para me dar uma resposta. Porque se eu ficar entrando no padrãozinho, naquilo, eu nunca vou capacitar o outro lado. Eu nunca vou mostrar também para o outro lado que há necessidade de ele se capacitar. Porque está vindo tudo na mãozinha, está vindo tudo padrãozinho. E esse padrão, essa padronização, né? Ela começa no pedido padrão, resposta padrão, exigência padrão, conclusão padrão. Inicial, quando eu vou na internet e busco um modelinho, padrão. Vem o juiz e dá um despacho, padrão. Vem a sentença, padrão. Eu vou lá e busco um recurso, modelinho no Google, padrão. Vem a decisão, padrão, mantém a sentença pelos próprios fundamentos. E ninguém olhou o caso do cliente. E ninguém olhou o caso do cliente. Coitado, né? Então vamos cuidar disso, que eu acho que é importante, gente. Leandro, para a gente encerrar, que a gente já está quase chegando aqui no nosso tempo, deu um probleminha, né? Um problema sistêmico aí no INSS, o sistema está dando um erro, transferindo nome. Fala um pouquinho para a gente dessa mudança de endereço que está dando, que a gente percebeu, né? No sistema do INSS. Conta aí. Isso, está dando um probleminha no endereço. Na verdade, já começou isso o ano passado, tentaram arrumar, mas é por conta do Gerid. Gerid é uma plataforma de gerenciamento. É para todos os sistemas do INSS estarem nesse sistema de gerenciamento Gerid. E o que aconteceu? Eu tenho um recurso do meu cliente, do seu João, no endereço tal. E o meu endereço, no endereço X, que é o meu endereço do Leandro, que está na casa dele no CNIS. Quando a gente vincula os dados do cliente, olha a importância da gente não usar no cadastro Gov.br, nem no cadastro do meu INSS, os nossos dados. Por quê? Está conectando os nossos dados. Quando não tem do cliente, eles pegam os dados do procurador. O que aconteceu nos recursos, tá, gente? Só nos recursos. Alguns deles, não são todos, mas alguns deles, o recurso agora, o endereço do segurado no recurso, automaticamente está entrando o endereço residencial do advogado. Por que o endereço residencial? Porque é o endereço que está no CNIS do Leandro Advogado. É o endereço que está no CNIS da Amanda, no Gov da Amanda Advogado, da Gisele Advogada. Então, dá uma olhadinha no recurso lá, para ver se não alterou automaticamente o endereço do segurado. Se alterou, faz uma petiçãozinha, coloca lá no meu INSS, o INSS Digital, informando que houve um erro sistêmico, o endereço do cliente não é aquele, e sim outro. Beleza? Já conversei com o pessoal lá da diretoria do INSS e estão buscando, né, o que estão fazendo no sistema para tentar arrumar isso o mais rápido possível, também junto com a DataPrev. Ótimo, Leandro. E o legal é a gente saber que o sistema está sempre em aprimoramento, né? Esses bugs acabam acontecendo, mas é importante a gente estar atento, a gente noticiar o INSS para que eles possam ser corrigidos e a gente entender também que boa parte dos sistemas ali não se conversam, né? Então a gente precisa muitas vezes, e daí até uma das perguntas é como que eu faço para juntar uma petição no recurso, né? Se o recurso já foi para o CRPS. Então, essa é uma dúvida comum também, né? Porque o sistema da junta do CRPS não é o mesmo sistema, não é exatamente o mesmo sistema que a gente faz o protocolo, né? Então, assim, nas aulas, né, Leandro, tem dicas de como protocolar embargos, como protocolar, né, até telas, mostrando como que isso vai ser feito para que a gente possa facilitar a vida de quem está começando na área, que ainda não fez. Mas que tal uma dica com relação a isso, Leandro? Tem uma dica com relação a juntar documentos para recursos? Essa juntada de documentos, é bom lembrar que a gente vai trazer também a questão do CRPS, regimento do CRPS.
que tratam a legislação do INSS e o regimento do CRPS, que os documentos podem ser juntados até quando apregoado o julgamento. Ou seja, a gente entrou com requerimento, veio a resposta do INSS, eu entrei com recurso. Vendo, eu posso juntar até quando? Até quando o CRPS fala assim, ó, seu processo será julgado dia tal, tal hora. Então, até esse momento eu posso juntar. Leandro, eu consegui um documento depois. Posso juntar? Pode também. Então, a gente vai fazer assim, ó, enquanto o processo está em andamento, a gente vai juntar lá na tarefa que está aberta ou no INSS Digital ou no meu INSS, tarefa de recurso ordinário, primeira instância ou segunda instância, entro nos anexos, incluir novo, lá embaixo. Incluir o documento. Vou lá naquela listinha que eu peguei no Quem é Quem, no site do CRPS, e está lá, 16ª junta de recursos, o e-mail. Juntar, olha, eu juntei lá no processo administrativo essa documentação referente a isso, 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 isso e aquilo. Beleza? Foi apregoado o julgamento, eu consegui um documento extremamente importante para aquele caso. Junta no processo administrativo, lá no INSS Digital ou no INSS, manda o e-mail e liga para a junta. Olha só, eu juntei um documento extremamente importante agora. O CRPS ele é um pouco mais maleável com relação a essa documentação, com relação à análise, com relação ao recebimento do que vai comprovar o direito daquele segurado. Claro, preso também, como a Egi falou, na IN, assim, o CRPS está preso nos enunciados. Vale a pena dar uma olhada nos enunciados com relação ao direito. Com relação ao processo, a gente tem essa saidinha. Manda um e-mail para a junta, liga para a junta, que a gente consegue resolver bastante coisa. Obrigada, Leandro. Agora a última para a Amanda, também para encerrar. Amanda, uma pergunta aqui sobre PPP. PPP incompleto. Pedir JA no requerimento inicial para comprovar a atividade. O que a gente, né? Quais são as sugestões ali quando o PPP está ruim? A documentação de tempo especial está ruim? Bom, nesse caso, a primeira coisa que a gente precisa identificar é qual que é a inconsistência desse PPP. Faltou um carimbo, faltou uma assinatura. Se for uma questão formal, faltou o NIT do responsável legal. Você, né, conversa com o cliente, ou até mesmo você pode fazer essa ponte e explica para a empresa, olha, esse PPP aqui ele veio sem o NIT do representante ali legal. Eu preciso que você refaça e coloque esse NIT. Eu preciso de um carimbo, eu preciso da data da emissão. Então, no meu ponto de vista, eu não solicitaria uma justificação administrativa por uma questão material formal, tá? Agora, se por outro lado a profissiografia está incorreta, o agente nocivo não está adequado com a realidade ali do ambiente de trabalho, o ruído está abaixo do nível ali que o cliente entende que ele trabalha. Então, se for uma questão, digamos, de mérito do PPP, se a qualidade ali do ambiente de trabalho descrito no PPP não corresponde com a realidade, aí é o caso de solicitar uma diligência para o INSS e tentar, de alguma forma, isso é muito importante ressaltar, fazer prova em sentido contrário, tá? Como que eu faço isso? Um exemplo prático que eu tive agora recentemente. Tive um farmacêutico que trabalha dentro de um hospital, tá? E o PPP desse cliente, ele veio ali com atividades administrativas, sem exposição a agente nocivo, assim como parece que ele trabalha no escritório fechadinho ali, nada a ver com a realidade. O que eu fiz? Eu juntei o contra-cheque dele, mostrando que ele recebe insalubridade. Eu juntei vários cursos que o hospital pagou para esse farmacêutico, de manipulação de medicamento de radioterapia, que é extremamente nocivo para a saúde. Tem fotos dele ali dentro do hospital, na farmácia do hospital, fazendo a manipulação dos medicamentos. Então, é importante que você faça a impugnação já no pedido administrativo, demonstrando que você, inclusive, já solicitou a retificação daquele PPP para a empresa. Então, pode ser um e-mail, pode ser uma carta com AR. Demonstra para o teu empregador, né, para o empregador do cliente, olha, esse PPP aqui não corresponde com a realidade do ambiente de trabalho desse segurado. Eu quero a retificação.
Aí, junta isso no processo administrativo, pede a justificação administrativa para o INSS nesses casos. Aí, se for o caso, depois tentar uma perícia judicial ou ainda, em última análise, né? Agora a jurisprudência ficando mais apertada, fazer uma reclamação trabalhista para a elaboração de um PPP, tá? Mas isso, no meu ponto de vista, quando é uma questão material, de informação de agente nocivo mesmo, de profissografia, tá? Ótimo, gente, chegando ao nosso final aqui, né? Eu acho que muitas informações legais. Deixa só um pedacinho. Claro, Leandro, fala aí. Olha só, o que a Amanda colocou, nossa, e abre um leque, né, da importância do advogado, né, e da importância do nosso contrato, que é o que a gente vai tratar também no curso. Por quê? A gente tem no nosso contrato a responsabilidade dos nossos clientes pelo teor e forma dos documentos apresentados. Por quê? Eu faço o trabalho no meu escritório, isso depende de cada estrutura, mas eu faço o trabalho do meu escritório de busca de PPP nas empresas. Qual é a minha responsabilidade como advogado sobre o que está no PPP, da análise do que a Amanda colocou do que está no PPP? Porque buscar o trabalho, buscar o PPP numa empresa, eu posso pegar meu carro lá na empresa, buscar e nem olhar o PPP e juntar. E eu já tive demandas de advogado sendo responsabilizado porque ele não viu que o PPP estava errado. E o prejuízo que gerou o advogado no contrato dele, que ele não faz a análise e a responsabilidade do teor e forma. Teor o que tem e forma, que é o que a Amanda está falando, teor e forma dos documentos. Responsabilidade do contratante pelo teor e forma dos documentos apresentados. Então, assim, essa e outras cláusulas, outras dicas, a gente vai ter muito no curso, independente da IN. Né, Amanda? Independente da IN, né, Amanda? Independentemente da IN. Exatamente, porque assim, a ideia do nosso curso de prática administrativa, previdenciária, é que a gente possa trazer esse detalhamento mesmo, né? A gente até tinha pensado o curso antes da IN, já organizado, né? São 3 módulos, o primeiro módulo mais esse módulo inicial de atendimento, documentação, o segundo de requerimentos, o terceiro de recursos, que a gente fala também do CRPS, para que a gente consiga, de uma forma ampla, explicar, analisar, sedimentar bem o processo administrativo para cada um dos nossos alunos que se propõem a essa atividade. Porque eu acho que se a gente se propõe, a gente tem que ter excelência naquilo que a gente faz, né? Então, se a gente vai fazer o processo administrativo, então vamos fazer com excelência e para isso a gente está aqui para ajudar, né? Show de bola, hein? Gente, assim, ó, muito obrigada por estarem com a gente, tá? A gente ainda tem mais 2 lives, no dia 2 e no dia 4 de fevereiro. Dia 3 começam as inscrições para o nosso curso, mas a gente ainda vai conversando, né? Dia 2 a gente traz mais detalhes, então estejam com a gente também dia 2 de fevereiro, às 19 horas, aqui no nosso Instagram. Se o meu debug, o da Amanda abre, o do Leandro abre, pode deixar que a gente dá um jeito, nem que seja em sinal de fumaça, a gente faz. Certo, pessoal? Obrigada por estarem com a gente. Uma boa noite, né? Amanda e Leandro querem se despedir, fiquem à vontade. Boa noite, pessoal. Obrigada novamente pela audiência. Sempre muito bom esse momento de compartilhar essas trocas de experiências, né? De conhecimento. Mais uma vez, muito obrigada. Nos acompanhem e até a próxima. Valeu, gente, todo mundo que entrou, que participou. Vi a Sheila ali. Sheila, um beijo, uma parceirona minha aí. Muito legal. Vai ficar gravada, vi agora alguém perguntando ali se a live vai ficar gravada. Vai, a primeira já ficou gravada, vai para o YouTube também. A gente vai compartilhar os links aí para todo mundo ter acesso. E até a próxima. Valeu, gente. Muito obrigado e boa noite.